apresentações devidas. Olha, gente, é assim, boa noite para todo mundo. Não Minha tem. gente, é o seguinte, eu preciso apresentar essa pessoa. A pessoa chama doutora Adriana, é a minha irmã, que a vida me deu só um irmão, gente. Minha mãe e meu pai me deram só um irmão, mas a vida me deu uma irmã. Doutora Adriana Yoshimura, mastologista excelente, que mora dentro do meu coração, minha sócia, trabalhou na Unisa, já foi docente na Unisa. Quando tinha residência ainda, a Unisa foi uma das primeiras residências credenciadas pelo MEC, doutora Adriana. Nós demos aula na residência. E aí a Adri trabalhou com a gente até 2007, né, Adri? Aí a Adri saiu, é o filhinho do Cal, né? E nós coordenamos o serviço de masto juntas, gente. Então, assim, para mim, Adriana, é um imenso prazer você estar aqui. Então, assim, fico até emocionada. Gente, aproveitem essa aula, porque essa moça é bárbara. Ela é formada pelo HC, residência no HC, está terminando o doutorado dela e é responsável pela toda a residência médica da Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, assim, é uma mega, super, mega blaster masto. Adri, seja bem-vinda. Muito obrigada. Você sabe que palavras de amiga a gente tem que considerar que sempre é que nem mãe, né? Sempre tem muito doce. Não, é isso. Ai, mas é um prazer estar aqui. Nesse Outubro Rosa, como é para todos os docentes, professores, eu tentei trazer um pouquinho de considerações a respeito de alto risco, e alto risco para nós da área médica, não é para mastologista, ginecologista, mas para nós, professores e médicos, né? Para a gente tentar dissipar essas informações para os nossos pacientes, para os nossos alunos. Então, é super informal. Eu queria que vocês, quando quisessem, interrompessem no meio da apresentação para tirar alguma dúvida. E eu espero que eu consiga levar essas informações que a gente pensou, eu e junto, Dani, para vocês. Eu vou compartilhar minha tela, só que, Favorete, eu não estou conseguindo, que está falando que eu não estou autorizada, eu acho, para compartilhar. Tenta de novo, Adriana, por favor. Vamos lá. Agora foi. Oi? Maravilha. Foi. Vou abrir aqui a minha tela. Vou botar no apresentação. Queria que vocês checassem se vocês estão vendo a tela de apresentação. Legal. Então, Vamos sim, agora está em tela cheia. perfeito. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre fatores de risco e as estratégias que a gente tem para identificar pacientes de maior risco para uma prevenção primária do câncer de mama. Então, eu quis trazer informações não sobre rastreamento, né, mas um pouquinho sobre como a gente pode atuar de forma geral e populacional antes da formação do câncer. Então, relembrando aqui alguns dados, que o câncer de mama hoje é um dos cânceres que é mais prevalente na população feminina. A gente pensa que para 2023, 25, desculpa, aqui é de 20, a presença de 66 mil novos casos de câncer de mama no país, tá? É, e a gente só perde em incidência para o câncer de pele não melanoma, para o basocelular. Depois, o segundo maior câncer de prevalência na mulher é o câncer de mama. Isso aqui é uma estatística de previsão para 2023 e 2025, então a gente vê que o câncer de mama está numa incidência em aumento. Isso é no mundo, principalmente em países em desenvolvimento como o nosso, no Brasil. A cada ano a gente vê esse número aumentar. Estado de São Paulo, cerca de 20 mil novos casos de câncer diagnosticados por ano. Então é importante a gente falar um pouco sobre o câncer de mama. E aí eu quis trazer algumas estratégias que vocês conseguem fazer pela internet. Eu trouxe os endereços dessas calculadoras de risco. São as três principais que a gente utiliza mais. E achei legal porque fala um pouquinho não só de risco familiar, que a gente sempre imagina ser um alto risco, muitas vezes pela presença de ter feito uma biópsia, ter vindo atipia, mas vai falar de algumas coisas do nosso estilo de vida que a gente pode levar as pessoas a modificarem esse estilo de vida e, com isso, diminuir o risco de câncer de mama. Então, o primeiro modelo que é muito utilizado ainda no mundo, mas hoje talvez com a menos intensidade, é esse modelo de Gale. E ele coloca como fatores, né, de risco, para a gente tentar estimar risco na mulher, aqueles clássicos, a idade da primeira menstruação, a idade do parto, o número de parentes de primeiro grau, então é mãe, irmã e filha com câncer de mama. Se a paciente já fez
algum tipo de biópsia de mama, aí a única informação que entra é o número de biópsias e não o resultado, né? Se foi um resultado positivo, negativo para câncer de mama, e se houve já algum diagnóstico, seja em biópsia de mama ou, por exemplo, numa cirurgia estética, numa mamoplastia, a presença de hiperplasia com atipia. São os principais fatores que são avaliados, então, nesse modelo de Gale. E uma das primeiras coisas quando a gente entra, então, esse daqui é a calculadora que a gente entra na internet, todo mundo pode entrar, é de graça. Primeira coisa que ele pergunta é se você tem algum antecedente de ter feito radioterapia no tórax, que aí é considerado alto risco e não entra nessa calculadora, por exemplo, um tratamento do linfoma, tá? Pacientes abaixo de 30 anos que irradiaram o tórax no tratamento do linfoma é alto risco para desenvolver câncer de mama, no entanto, não abrange nessa calculadora de risco. E se você já tratou anteriormente carcinoma ductal in situ ou carcinoma lobular in situ. Então, na hora que você clica, que você tem uma dessas situações, você já não consegue mais calcular o risco com nenhum outro fator de risco. Além do mais, a presença de alguma mutação genética hereditária já conhecida, principalmente BRCA1 e BRCA2. Então, as pacientes que têm essas características não entram no cálculo de risco de Gale, tá? Depois a gente vai selecionando. É muito fácil de usar, vocês podem usar, é muito legal a gente brincar um pouquinho com esses fatores de risco. Selecionar a idade, que você consegue colocar entre 35 e 85 anos, né? A idade da paciente, ou a idade sua, se você quiser testar o seu risco. De que raça é, se é branca, afro-americana, hispânica, latina, asiática americana, se é indeterminado, você não consegue determinar uma raça determinada para paciente. É um modelo feito nos Estados Unidos, então eles colocam índios americanos, nativos da Alasca, e isso é uma das limitações depois que a gente vai ver de Gale. Se você já fez, então, algum tipo de biópsia de mama, tá? Quantas biópsias você fez? Uma ou mais, e se alguma delas o diagnóstico foi uma hiperplasia ductal atípica. A idade da menarca, então, entre 7 a 11, mais do que 14 anos. Se você teve filhos e qual foi a idade, então ele dá essas possibilidades, menor que 20, maior do que 30. A gente vê que não tem aqui maior do que 40, por exemplo. Maior do que 30 já entra numa faixa, em teoria, diferenciada, talvez de maior risco. E também quantos foram os antecedentes de primeiro grau, mãe, irmã ou filha, que já tiveram câncer de mama. E aí, por exemplo, eu coloquei uma paciente mediana, 50 anos, e aí a gente vai ver que, a depender da raça, que nunca fez biópsia de mama, que menarca aos 12, teve parto entre 24 e 29 anos, sem antecedente familiar de câncer de mama, e que não teve nenhum caso de hiperplasia ductal atípica, tá? E aí a gente vê que, a depender da raça, que é uma das limitações de Gale, poderia ter um risco elevado diferente. Por exemplo, paciente de raça branca, tá? Ou índia americana, ou com antecedentes de ser da região do Alasca, lá dos Estados Unidos, índice médio de 9,9, quando a média populacional seria de 11. Mas aí a gente vê, a raça negra ainda entra nessa faixa de risco, de risco ao longo da vida, que a gente fala até os 80 anos de desenvolver câncer, de 8,7. Aí você vê a hispânica, 6,6. Aí você vê a asiática, 10%. Aí você vê a asiática chinesa, a asiática chinesa, cerca de 5,9%. Então, é um modelo que foi inicialmente validado, né, numa população americana, e que uma das grandes limitações do Gale é não conseguir, então, muitas vezes, fazer essa avaliação de risco para outras populações. Por exemplo, a brasileira, né, que é muito miscigenada. E aí, muitas vezes, a gente usa essas calculadoras de risco e utiliza essas informações da nossa população, e nem sempre ela é tão fidedigna em relação a risco. Aqui, pacientes que tivessem, então, feito biópsia de mama, né, a presença de uma biópsia de mama já aumentava aquele risco de 9% basal para 11%, mesmo que a biópsia tenha sido... Oh, desculpa.
uma biópsia sem hiperplasia com atipia. Então, só a presença de uma biópsia benigna, em teoria, aumenta um pouquinho o risco ao longo da vida de 11%. Se só o fato de você ter feito 2 biópsias nela, atipia, elevando o risco dela para cerca de 21,3% ao longo da vida do desenvolvimento de câncer de mama. Que outra informação? Menarca. Se a menarca foi uma menarca precoce aí, 7 anos, eu joguei aqui nessa calculadora de risco, 10%. Se for uma menarca mais tardia, 9%. Primeiro parto, sem filhos, a gente vê aqui cerca de 9,9%, próximo da população, aquele risco populacional inicial. Se foi bem jovem, esse risco cai. Se a paciente teve acima dos 30 anos, esse risco já fica um pouquinho elevado em relação à população geral. Então, brincando com esses dados, a gente vê que pequenas modificações de... Aí a gente vê pouca coisa, paridade, menarca, que é algo não controlável, a gente poderia estar aumentando o risco pessoal, né? Se você teve um antecedente de primeiro grau com câncer de mama, esse risco seria de mais ou menos 16%, então parte daquele 9 já vai para 16%. E se você tem 2 antecedentes familiares, por exemplo, mãe ou irmã, já sobe para 27%. E aí, uma das importâncias que se utiliza ainda muito, a calculadora de Gale, é para a identificação, então, de pacientes que eventualmente tivessem alto risco, por exemplo, aquela com hiperplasia com atipia, né? Se considera um risco maior, aqui eu coloquei tudo mais risco ao longo da vida, que é o que a gente mais ouve discutir na literatura quando a gente está falando lá em mastologia. Mas Gale fala que um risco aumentado maior do que 1,7% em 5 anos já nos estimularia a fazer estratégias de risco. Por exemplo, a utilização de medicamentos profiláticos, que eu vou falar rapidamente no final, né? Para diminuição de risco populacional. Então, aquela paciente que a gente identificou de hiperplasia com atipia, que dá um risco, voltando aqui, elevado, aqui, de mais ou menos, por exemplo, 21%, né, ao longo da vida, a estratégia de usar o tamoxifeno ou os inibidores de aromatase por 5 anos numa diminuição de cerca de 50% desse risco, né? Então, é uma estratégia que se utiliza, então, de identificação de paciente de alto risco para ter uma estratégia medicamentosa, profilática, para tentar diminuir risco ao longo da vida. Então, mais uma vez, Gale acaba tendo uma limitação de superestimar na população asiática um pouquinho esse risco, tá? Porque foi muito pouco, evidenciado aí na população americana, que foi validada, tá? E ali acaba subestimando um pouquinho o risco da hiperplasia atípica como um cálculo de risco. Então, são 2 grandes limitações que se utiliza hoje, para quem utiliza hoje a calculadora de risco de Gale. Então, é muito fácil utilizar, tá? Eu deixei os endereços e depois posso compartilhar com vocês essa apresentação para vocês brincarem. É muito legal brincar para a gente ver como isso vai adicionando risco. E aí, outras calculadoras foram sendo criadas. Esse modelo de Thayer-Kuzik, então esse é o endereço, né, que a gente vê para vocês entrarem também e brincarem com a calculadora. É uma calculadora também americana, validada em vários países, então depois foi validado na Ásia, foi validado na Europa, mas ainda muito melhor avaliada na população europeia, branca europeia, tá? Pela grande validação ter sido feito na Europa. E a grande vantagem é que foi acrescentando alguns outros fatores de risco, como, por exemplo, a densidade mamária, um pouco melhor estratificando a presença de mutações genéticas, né? E com isso ela consegue integrar aqueles fatores de risco, menarca, a idade do primeiro parto, a presença das biópsias, ela consegue ainda estratificar outros fatores de risco eventuais que são muito comuns. E hoje vocês vão ver que densidade mamária é um dos fatores de risco que elevam bastante essas calculadoras de risco, a mama muito densa, né? E não só pela dificuldade no rastreamento, mas hoje tem se considerado também como um fator de risco para desenvolvimento de câncer de mama. Então, aqui entrando no modelo de IBS, a primeira coisa que eles falam é que essa calculadora não pode ser utilizada para as pacientes que já tiveram câncer de mama, tá? Então, idealmente, são para aquelas pacientes que nunca tiveram nenhum evento na mama.
E aqui ele fala em a gente utilizar, que eu usei em metros e quilos, e depois a densidade mamária tem um BIRADS de Atlas, que a gente, um Atlas de BIRADS, desculpa, de densidade mamária, utilizado, pouco utilizado ainda no nosso meio, mas acho que vai começar a ser mais utilizado, que é a da mama lipossubstituída, da mama densa, né? Que também a gente colocou aqui como informação. Então, aqui eu coloquei aquela paciente mediana, de 50 anos, com índice de massa corpórea de cerca de 23, então não obesa, com uma densidade mamária média, nem lipossubstituída, nem densa, né? Que teve primeira menstruação aos 12 anos, primeiro parto aos 29, então nada que a gente identifique como uma epidemiologia, entre aspas, de alto risco, né? Que ainda não está na menopausa e que também ainda não usou reposição hormonal. Então, são alguns fatores, então, que Gale analisa. Aqui ele já acrescenta se você já fez algum teste para mutação de gene BRCA1 ou 2 e se fez, se é positivo para um deles, tá? Se já teve câncer de ovário, se já fez algum tipo de biópsia, ele estratifica um pouquinho mais sobre se esse resultado de biópsia veio só com uma hiperplasia, mas sem atipia, ou se veio com outros marcadores de risco para a gente da mastologia que a gente utiliza, que é a hiperplasia atípica e o carcinoma lobular in situ. E também identifica aqui, como histórico familiar, se tem alguma herança pessoal de ser judeu askenazi, que a gente sabe que tem mais associação também a risco de ter mutações de BRCA1, mesmo não tendo feito o teste. E aqui dá a nós a possibilidade de adicionar membros da família que tiveram câncer de mama. Então, a gente consegue colocar lá mãe, irmã, primeiro grau, segundo grau, com qual faixa etária, e isso enriquece muito a calculadora de risco. Então, aqui, olha, eu fiz algumas brincadeiras, né? Então, eu calculei aqui, em 10 anos, aquela paciente sem nenhum risco, né? Que a gente identificasse muito, sem ter antecedente familiar, que menstrua, que nunca fez utilização de reposição hormonal, tá? Que não está na menopausa, que nunca fez biópsia da mama também. Então, a gente pensa que esse risco médio em 10 anos da paciente desenvolver câncer de mama é de cerca de 1,9, quando o risco populacional seria de 2,6, e ao longo da vida até os 80 anos, de 7,1, quando o risco populacional é de 9,4. Aí a gente brinca um pouquinho aí com os riscos. Se eu colocar que essa paciente é obesa, então a gente parte de um risco populacional ao longo da vida de 7,1, já aumenta para 9,2, só com obesidade, com índice de massa corpórea de 35. Mama extremamente densa, olha como aumenta, vai de 7,1 para 15,6. Se teve uma menarca precoce, 7,6, muito próximo, né, do risco médio populacional anterior. Se não teve filhos, 7,2. Então, quer dizer, nesse modelo, o fato de ser no Ligesta, no Lípara, não aumentou muito o risco ao longo da vida. Parto aos 40 anos, aumenta mais do que eventualmente a gente ser no Ligesta, por exemplo, nesse modelo, tá? Pouca coisa, 7,1 foi para 8. Aqui. Brincamos, colocamos que a paciente teve uma menopausa, entre aspas, precoce aos 45 anos e não usa reposição hormonal, 5,3. Menopausa precoce diminui um pouco o risco populacional. Mas essa paciente menopausou aos 50, um pouquinho mais velha, e também não usa reposição hormonal. Então, olha como a menopausa precoce, em teoria, foi uma estratégia que diminuiu o risco dela para câncer de mama. Se ela, se ela hoje tem 60 anos, tá? Então não é mais aquela de 50, mas 60, porque eu quis jogar uma menopausa mais do que 6 anos, tá? Menopausou aos 50 e usa terapia de reposição hormonal por mais do que 6 anos. O risco médio dela, olha, não aumenta muito em relação à população geral, né? 7,7 era 7,1, um pouquinho adicionou a reposição hormonal. Não mexei com nenhum outro fator. Não botei ela obesa, não botei ela com mama densa, só a menopausa com reposição hormonal. E aqui é a reposição hormonal combinada, tá? Se essa paciente foi menopausada aos 50 anos, tem 50 anos, menopausada, então ela é mais jovem e usa reposição hormonal por mais do que 6 anos, porque lá no climatério já tinha algum pouco de sintomatologia. O risco é muito próximo da população geral, então não acrescentou risco, né? Então a gente vê que quanto mais velha a paciente, usando mais tempo, vai aumentando um pouquinho mais o risco, conforme a gente sabe lá dos estudos
de WHI, né? Que a reposição combinada mais do que 10 anos eleva um pouco o risco do câncer de mama. Mas a gente viu, por exemplo, que a mama densa aumenta mais, que o paciente obesa aumenta mais. Então, a gente tem que entender que às vezes a gente dá uma importância, ainda com aqueles estudos anteriores, né? Para alguns fatores de risco que, claro, as calculadoras de risco vão se aprimorando e a gente vai conseguindo entender isso um pouquinho melhor. Mutação genética aumenta muito. BRCA1, então, essa paciente, só por ter a mutação, apesar de não ter nenhum outro fator de risco, 38,9% ao longo da vida. Então, elevou muito, de 7 foi para 38. Se ela teve um CA de ovário, mas ela não tem mutação genética, ela testou e não tem. Ao longo da vida, muito próximo o risco de câncer de mama, apesar dela ter tido um ovário, porque a gente teve a oportunidade do teste, tá? Agora, se de repente ela teve um CA de ovário, mas a gente não teve a oportunidade de testar, eleva um pouquinho mais 7,8, mas também não chega, né, daquela paciente de alto risco. Então, isso também eleva para a gente a importância do teste genético, né, em a gente conseguir estratificar e poder oferecer para as pacientes os testes genéticos, porque realmente a gente consegue ver aquela paciente que tem elevadíssimo risco de mutação genética para câncer de mama e ou de ovário e também separar para ela uma estratégias de prevenção primária e secundária diferenciadas, que eu vou falar rapidamente no final. O que eu quis brincar hoje com vocês mais com essas calculadoras de risco é ver esses fatores de risco de estilo de vida, que a gente não tem muita noção de como podem modificar nosso risco de câncer de mama no dia a dia, tá? Aí brinquei aqui, teve a mãe com câncer de mama, a mãe teve câncer de mama, está viva, e ela teve aos 50 anos, foi de um lado só, e ela não teve oportunidade de teste genético. Essa paciente, só por um antecedente familiar, um antecedente familiar de primeiro grau, aumentou para 14%. Tá? Então, muitas vezes, a gente conseguir fazer o teste genético na mãe, que a gente hoje faz o teste genético de preferência em quem teve o câncer de mama, e saber que a mãe não teve mutação genética, então a paciente tem muito menor chance de ter dado uma mutação genética, leva ela para a população geral, e a gente não fica trabalhando com esse risco elevado por um teste desconhecido, né? Uma mutação de teste desconhecido. Biopsiou uma vez e não teve atipia, só pelo fato de ter feito biópsia também. A gente viu em Gale e viu aqui que o fato de ter biopsiado, mesmo dando benigno, aumenta aqui na calculadora de risco, talvez pelo fato de você ter tido, em algum momento, algum exame que te gerou dúvida, né? Um BIRADS 4, por exemplo, né? Já elevou o risco para ela. Já a presença de atipia, aí eleva bastante o risco, foi para 23%. Partimos de 7, fomos para 23%. Carcinoma lobular in situ também, 39%, tá? De elevação de risco. E aí, vou trazer o que a gente mais tenha usado hoje, que é esse CAN-RISC. Por que a gente mais tem utilizado? Porque é uma outra calculadora de risco que vocês vão ver que coloca mais situações do dia a dia, da nossa rotina. Então, aqui a gente vê idade, país. Aqui é uma calculadora de risco do Reino Unido que foi muito validada na população inglesa, então e europeia. Então, eu coloquei aqui em todas as brincadeiras que eu fiz, outros, porque a gente é brasileiro e não tinha aqui, tinha muitos países europeus, americanos, asiáticos, mas não latino-americanos. A gente bota data de nascimento, índice de massa corpórea, olha que interessante. Olha outra coisa interessante, bebida alcoólica. Então, eu vou brincar depois com essa calculadora de risco. Então, ele coloca aqui o quanto, e aí a hora que a gente coloca aqui um copo de vinho, quanto vai dar em gramas, tá? Um copo de cerveja, uma garrafa de cerveja. E a gente tinha uma noção que, de repente, era só aquela bebida que a gente fala destilado, que aumentava risco para câncer de mama, né? Então, é aquela pessoa que, entre aspas, eretilista, né? Uma dose de conhaque, uma dose de uísque. Não, se a gente for ver, até um copinho de vinho diariamente aumenta um pouquinho o nosso risco de desenvolver câncer de mama. Aqui a gente coloca idade da menstruação, idade de menopausa, se fez uso de anticoncepcional, opa, quanto tempo? Menos de um ano, mais do que 15 anos, se tem utilizado ainda, se é usuário ou não. Então, a gente sabe que tem aquele grande estudo finlandês, né, que mostrou que para as pacientes usuárias de qualquer método hormonal há um aumento de risco pequeno, mas diferente da paciente que não utiliza nenhum tipo de anticoncepcional, e aqui eles também colocaram nessa calculadora de risco.
A reposição hormonal também, colocando se é utilizada, quantos anos, se utilizou nos últimos 5 anos e qual tipo, se é monoterapia só com estrogênio ou se é terapia combinada. Então, como refinaram, né, algumas informações a respeito de estilo de vida para tentar melhorar um pouquinho mais sobre essa avaliação de risco. Filhos também, se teve, qual a idade da criança, qual o sexo, se já fez mamografia e se essa capacidade mamária ela foi avaliada por esse BIRADS, entre que BIRADS a Dani vai falar melhor se eu estiver falando errado, que ela está fazendo uma pós-graduação em radiologia mamária, mas o BIRADS A é uma lipossubstituída e o D é que a gente considera extremamente densa, né? E olha que interessante, coloca se a gente já teve um diagnóstico de endometriose de laqueatura tubária, se já retirou os ovários ou as duas mamas. Aqui a gente infere que seja a endometriose e a ligadura tubária, muitas vezes, quando eu fui fazer as avaliações de risco, é muito semelhante como se você tivesse feito uma oforectomia por algum motivo, sabe? Não só redutora de risco, talvez por modificar um pouquinho a função ovariana, o tempo que de a gente fala, né? Às vezes eu, como ginecologista, vocês podem me corrigir, mas quando a gente mexia lá na irrigação das trompas, fazendo a laqueadura, poderia modificar um pouquinho também a irrigação dos ovários, e com isso, eventualmente, tempo de menopausa, né? Ou função de produção de hormônio. Pelo que eu vi que a gente vai brincar depois na calculadora de risco, eu entendi que era muito parecido com mexer na função ovariana com forectomia. Se já teve câncer de mama ou não, mas não pensar no in situ, tá? Se já teve câncer de ovário ou a paciente já teve câncer pancreático. Aqui ele coloca alguns testes que a gente tem de score de risco poligênico, que são alguns testes bem específicos para análise de alguns tipos de mutações poligênicas. E também faz uma árvore genealógica. Então, a única coisa que dá um pouco mais de trabalho nessa calculadora de risco é fazer essa árvore genealógica. Porque quanto mais você consegue dar informação a respeito de avós, tios, cânceres em geral, não só câncer de mama, ovário, idade, aqui ele dá oportunidade em colocar o tipo de patologia, se for carcinoma, se for lobular, se for invasor, e também dos testes genéticos, qual mutação de gene foi, se foi BRCA1, BRCA2, ATM, outras, TP53, outros testes genéticos. Então, ele refina mais a informação. E aí, com isso, ele considera, nessas calculadoras de risco, então, entre 20 e 80 anos, você ter mais do que 17% de risco, é um risco moderado e elevado, em um risco elevado maior que 30%, tá? Nessa calculadora de risco. Então, aqui eu brinquei com aquela mesma paciente. 50 anos, índice de massa corpórea normal, menarcas 12, sem uso de anticoncepcional, que não bebe, tá? Que não usa a reposição hormonal, que não é menopausada, que teve filho jovem, que a mama não é densa, tá? Sem outros fatores de risco. A gente parte de um risco de 80 anos de 5,9%, porque eu coloquei que é morador fora dos Estados Unidos e Europa, senão esse risco é maior, tá? Versus um populacional de 9,9. Populacional de 9,9, essa paciente 5,9. Talvez por isso, tá? Por não ter mama densa, porque ter tido filhos jovem, por não ser obesa. Aí, ó, índice de massa corpórea 35, obesidade, também aumenta risco. Uma taça de vinho aumenta risco mais do que ser obesa. Dani, estamos lascada, meu. Aquela nossa taçazinha de vinho lá à noite para dar uma relaxada aumenta risco de câncer de mama. E a gente que é mastologista, a gente às vezes não tem essa noção, né? Então, são rever alguns estilos de vida, né? O que a gente faz no nosso dia a dia, que podem sim colaborar com o risco diminuído, porque quando a gente pensa, sempre fica pensando em risco hereditário, é 10% da população que a gente fica procurando um teste genético mutado, 80% é esporádico, e 80% a gente pode mexer com o nosso estilo de vida. Menarca, 6,5, menarca precoce. Então, aumenta, mas aumenta pouco. E isso não é, infelizmente, parece não ser, não sei, o pessoal da gineco puberal pode me dizer melhor, que falaram que as crianças na pandemia acabaram menstruando um pouquinho mais cedo, não sabem se é por causa de tela ou porque ficaram mais obesas, né? Mas, em teoria, é um fator que a gente não consegue modificar muito.
Menopausa, aos 50, menopausada com uso atual de reposição hormonal combinada por mais de 6 anos, risco de 6%, eleva muito pouco o risco. Mais velha, 65 anos, menopausal aos 50, está usando reposição hormonal combinada por 15 anos, eleva muito pouco, né? 5,9, não eleva muito aqui nessa calculadora de risco. Sempre a gente lembra WHI, a gente não pode levar só isso da calculadora de risco, tá? Paciente no Ligesta aumenta um pouco, 7%. Primeiro filho aos 49 anos é como se fosse no Ligesta. Também não é um fator protetor como a gente tinha anteriormente. Joguei aqui alta densidade mamária, 10%. Então, foi um dos fatores de risco que a gente viu elevar mais. Novamente, alta densidade mamária. Endometriose e laqueadura, 5,9. Então, aqui como se fosse uma proteção de risco em relação à população geral. Ovarectomia também, opa, acho que tem a ver aí com a produção hormonal um pouquinho modificada, talvez. Mãe com câncer de mama na pós-menopausa, eleva risco, mas eleva pouco. Mãe e irmã com câncer de mama na pós-menopausa, opa, 11,8%, tá? Mãe e irmã com câncer de mama e com mutação. A mutação realmente também eleva risco nessa calculadora de risco. E aqui, então, a gente vê que alguns fatores que a gente vê no dia a dia como hábitos de vida, né? Como estilo de vida. Alimentação, atividade física, evitar obesidade, evitar o tabagismo. São coisas que a gente consegue fazer no dia a dia e consegue diminuir esses riscos e mais do que da população geral, né? E aí, como há uma estratégia de risco que acho que muitos de vocês sabem, então, naquelas pacientes que a gente sabe que são alto risco, e a gente analisa nessa calculadora de risco gay, hiperplasia com atipia, densidade mamária, só mama densa, ainda não está bem estabelecido na literatura que a gente deva fazer estratégia de risco. Mas começa a adicionar outros riscos. Antecedente familiar de câncer de mama. Já teve biópsias outras de mama que não tiveram coatipia, mas sempre está fazendo uma biópsia de mama, que a gente imagina que tem uma mama um pouquinho mais ativa. Talvez fosse um momento que a gente discutir as estratégias medicamentosas. Atualmente a gente utiliza tamoxifeno, depois os estudos na literatura mostraram que inibidores de aromatase também têm essa redução de risco, tá? E diminui em 50% o risco de fazer algum evento, como um câncer invasor de mama, principalmente nessa situação, né? Então, hoje a gente discute que muitas vezes a gente faz a biópsia daquela microclassificação BIRADS4, faz o diagnóstico de hiperplasia com atipia, faz uma pequena cirurgia ao redor para ver se não está subestimando carcinoma in situ ou carcinoma invasor, tá? Que acrescentaria um tratamento radioterápico, por exemplo, adicional. E o câncer invasor, às vezes, a quimioterapia ou outras estratégias de tratamento, mas basicamente saber que esses dois subtipos hoje precisam trabalhar com a discussão das pacientes da utilização desses dois medicamentos. A gente também sabe na literatura que esses remédios não são fáceis de lidar. Qual que é o principal efeito colateral do tamoxifeno? Fogacho, onda de calor, né? Aumento de secreção vaginal. Risco de trombose não é tão elevado, mas para quem tem outros fatores de risco, tem muitos, como a gente fala, varizes em membro inferior, ou já tiveram fenômenos tromboembólicos, não é uma indicação para a gente estar utilizando. Inibidores de aromatase, como principal efeito colateral que a gente tem são as artralgias, as dores nas juntas. Então, quando a gente vê nessas pacientes de alto risco, que não são câncer, que a gente está usando estratégia de risco, muitas vezes, mais de que 50% delas não conseguem utilizar por 5 anos, tá? Então, vem reclamar de alguns sintomas e aí os colegas, às vezes, optam por suspensão. Tanto foi frequente que hoje a gente tem muitos estudos que já validam a utilização do tamoxifeno numa dose menor. Não de 20 miligramas, mas os da 10 miligramas ou até 5 miligramas por 5 anos, demonstrando que também tem uma eficácia de redução de risco e principalmente que esse risco diminui não só nos 5 anos que está utilizando, então é prolongado para até 10 anos, tá? Então são estratégias de riscos interessantes. E mais do que isso, eu quis trazer para vocês, às vezes, em a gente conseguir tentar identificar, principalmente no heredograma, e aí a gente vê com clareza isso, e a gente consegue fazer isso em Tyre-Cuzick, mas muito bem no CanRisk, as pacientes que poderiam se beneficiar de um teste genético hereditário. Hoje a gente utiliza muito para as pacientes que tiveram câncer de mama, pacientes jovens,
é a que chama mais atenção em a gente testar, então são hoje pacientes abaixo de 45 anos, principalmente que associam carcinoma triplo negativo, mas lembrar que nos Estados Unidos o NCCN recomenda a realização de teste de pacientes abaixo de 65 anos com tumor triplo negativo. Então lembrar, paciente jovem, paciente triplo negativo são pacientes que a gente tem que pensar que tem mais associação em ter mutação genética hereditária. E por que a mutação genética hereditária é tão importante para ser diagnosticada, para a gente saber que a paciente é portadora? Primeiro, porque se ela não teve o câncer de mama, a gente tem uma estratégia bem validada na literatura, que é a realização de ressonância de mamas bilateral anual como rastreamento até ela fazer a cirurgia profilática. Tá? Essa cirurgia profilática é estimulada a realizar abaixo dos 40 anos, porque já para BRCA1, tá? Eu estou falando na mutação de mais prevalência. Para BRCA1, já com 40 anos, começa a ter muita incidência de câncer de mama, né? Nas pacientes que têm câncer de mama, pensar na cirurgia profilática da mama contralateral, porque isso adiciona uma sobrevida geral maior para ela em relação ao câncer, tá? Então, melhora a sobrevida dela em relação ao câncer. E também depois pensar, antes dos 45, no máximo 50 anos, a realização da oforectomia bilateral. Então, tanto na paciente que tem câncer de mama, e a gente consegue identificar a mutação genética, principalmente BRCA1, BRCA2, né, que são genes de alta prevalência para desenvolvimento de câncer de mama, a gente tem como rastrear melhor as pacientes que não tiveram câncer, que são profiláticas, ou nas pacientes que tiveram câncer, a gente fazer a estratégia de mudar tratamento com cirurgias profiláticas. E hoje, para as pacientes com mutação de BRCA1, BRCA2, a gente vai oferecer tratamento diferente para elas, tá? Para o câncer de mama. Então, tem alguns tipos de tratamentos, como alguns anticorpos, né? Que já, como o Olaparib, né? Anticorpos monoclonais, que a gente sabe que vão ser benéficos na pacientes com mutação de BRCA1, BRCA2. Então, identificar paciente com mutação para tentar identificar filhos ou filhas que tiverem também mutação que vão se beneficiar em estratégia profilática, de cirurgia profilática, porque aí sim a gente vai conseguir diminuir a incidência do câncer de mama nessa população com mutação, né? Era isso que eu queria ter trazido para vocês hoje. Eu não sei se foi muito rápido, se eu falo muito rápido, geralmente eu falo muito rápido nas apresentações. Mas eu queria trazer isso, que o estilo de vida também muda nosso risco geral, que não é só a identificação de mutação genética e que existem algumas populações especiais que a gente tem tratamento medicamentoso para fazer profilaxia. Mas o mais importante é nosso dia a dia, tá? Então, é fazer ginástica. Deixa eu ver aqui. É fazer ginástica, doutora Dani Sete, né? Por quê? Controla peso, equilibra estresse, diminui infarto, derrame, ajuda a dormir bem, tá? A gente sabe que tem estudos que também demonstram menor risco de demência. Evita a osteoporose, gente. Previne o câncer de mama e previne morte daquelas pacientes que têm câncer de mama. Quem está em índice de massa corpórea adequada, né, IMC abaixo de 30, tem câncer de mama na pós-menopausa, viu que também morre menos por câncer de mama. Então é isso, é nosso estilo de vida que vai fazer a gente viver melhor, viver bem, viver sem câncer, sem infarto, sem derrame, dormir bem e não quebrar os ossos com a osteoporose. Muito obrigada, viu, gente? É isso que eu queria trazer. Bom, Dani, faça as honras da casa, por favor. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Adriana, que aula foi essa? Ou seja, acabou o drink, acabou tudo, Felipe, uma coisa de louco. Acabou o Adri, drink, comer pouco e fazer ginástica, gente, é Eu, isso. eu, eu acho que eu vou fazer uma adenomastectomia profilática, é isso. Não é? gente, Felipe, presta atenção. Meu Deus do céu, cadê a Panone? A Panone tá aí? Carol, você viu, né? Panone Tô, tá tô aí, sim. aqui. Panone tá aí. Carol, você tá vendo, né? Desespero. Eu vou Você viu fazer mastectomia bilateral para poder continuar tomando minha taça de vinho. Ó, a gente pode Carol, fazer que até medo. de vinho, mas a gente precisa correr, precisa A fazer Carol, não, ginástica. a Carol, Eu ela faço faz, Velocity, acho que dá Porque se certo. a gente junta tudo, fica gordinha, toma vinho, fica estressada, né? A gente tem câncer de mama e infarta. não é? Mariana faz exercício, mas tá ótimo. Adri, aula ótima, adorei. Parabéns, parabéns. Eu achei muito legal, eu queria te agradecer. E aí, o que me chamou muito a atenção foi o número de biópsias que é feito, né, Adriana? Você viu, mesmo sem ter diagnóstico de atipia, como o fato, né? São calculadoras de risco, é tudo estatística,
né? Mas o fato de ter gerado uma biópsia, você viu que já aumenta o risco, né? Aquele Em monte de algum, micro, a acho gente que em vai algum fazendo o momento diagnóstico, né? alguém olhou aquela mama e falou, achou que estava estranho, né? Acho que é por isso. E aí foi uma vez, foi duas vezes, aumenta mais, né? Uma outra coisa que eu fiquei pensando, a mama densa e a É. endometriose, na verdade, Corre junto. eu acho que só anda junto por causa do ambiente hormonal, né? Mais estrogênico, talvez. É. E, Favorete, hoje, quase, né, quem faz lá, a Dani, que está trabalhando com imagem, Tiene, que está fazendo pós também, putz, hoje 80% da população é mama densa. Difícil a gente pegar aquela senhora com mama lipossubstituída. Eu brinco que a minha avó, que teve 12 filhos, primeiro aos 16, outro aos 43, engravidava porque começava a ovular, a amamentação não segurava. A minha avó tinha mama lipossubstituída, morreu aos 90 anos e não foi de câncer de mama, né? Mas quem é que hoje tem 12 filhos, gente, né? Hoje a gente tem hoje, vê a população próximo dos 38, 40, tá lá congelando o óvulo para ter depois com 42, porque tá trabalhando muito, porque não encontrou parceiro. É a vida moderna. Só que a gente tem um custo por isso, infelizmente, Eu, né? eu sempre tenho algumas perguntas, e mastro, na verdade, não é minha área de atuação, mas eu sempre trago algumas coisas aqui. Eu não vi nenhuma calculadora de risco que tenha trazido, por exemplo, o efeito da amamentação. É isso, é. E a gente costuma falar que amamentar reduz o risco, não é? É. A Nenhuma gente levou em conta? Nenhuma levou em conta. Hoje a gente considera que amamentar, o fato de você primeiro ter uma gestação a termo e você amamentar, vai levar a um desenvolvimento histológico da mama completo. E que Uma esse desenvolvimento, diferenciação terminal, né? exatamente, terminal, que diminuiria o risco de você ter fatores epigenéticos indo lá e desenvolvendo câncer. Mas nessas calculadoras de risco realmente acaba não tendo um peso tão importante a ponto deles colocarem como um item de diminuição de risco, pelo menos, né? Ou de aumento de risco. Mas o que a gente Achei. sabe é isso, é aquele desenvolvimento para diminuir a epigenética. E hoje a epigenética é tudo, né? Em Outubro Rosa é o que a gente mais fala, é no fator ambiental mexendo no nosso gene. A Eti aí abrindo a A câmera. Oi, Eti, Eti, querida. Eti, Dani, vão me ajudando aqui. Eu fico pensando, gente, Doutora. eu tô ferrada, Neiti, presta atenção. Eu tive meu filho com 40 anos, eu tomo Também. hormônio, o Carol Panoni falou pra eu não tomar, eu tomo hormônio. O que mais? Vinho. Eu tomo É, vinho. mas Gente, você é uma menopausa precoce, tá na calculadora não, de... gente, não vamos botar, não vamos fazer meu risco aí, Vamos não me falar todo recuso. mundo para ela, por favor, que não aumenta risco. Meu Deus do céu, mas tudo bem, gente. Fala, Gente, Ti. perguntas para a doutora Adriana. Eu Vamos tenho uma lá. pergunta. Fala, Ti, Tenho vamos lá. duas. Fale. Chefa, a senhora tá bem? Tô. Saímos da JPM, não te vi lá, hein? Ó, Eu não chorei. fui mesmo. Você trabalhou muito, né? A gente fugiu. Quando a gente faz o rastreamento para Tá, paciente mutada, sim, aquele rastreamento anual com ressonância, a gente pede junto a mamografia. A sim. senhora pede ultrassom também? Olha, o que o pessoal da radiologia falou agora na JPM que não precisa, tá? Não. Em teoria, É você visto a tem gente que, pedir a ultrassom, né? tomografia e ressonância, que aí você usa o ultrassom como um second look. Aqui a gente já está falando já da sobremesa para o pessoal da geral aqui, né? Que é médico, mas não é médico especialista. Então, que talvez fosse exagerado, que você poderia pedir a ressonância, tá? Que realmente foi a única população da mutação genética que teve benefício em relação a melhorar o diagnóstico e isso impactar até em sobrevida, né? Diagnosticando mais precoce. E a mamografia para achar, eventualmente, microcalcificação, né? Não comer bola na micro. E usar o ultrassom como second look. Foi a última atualização ali que eu vi na JPM. Então, você poderia fazer mamografia e ressonância. E em relação à prevenção, né? Que a gente faz a quimioprevenção com o tamoxifeno e os inibidores. Sim. Já há O alguma inibidor de, o diferença? inibidor de aromatase que vocês Aroma- usam é o quê? Letrozol? O que Aromazinho, que é? aromazinho. Em geral, acho que é aromazinho que a gente usa, estudos. Aromazinho? Isso, ou letrozol. O letrozol a gente usa mais para tratamento, mas é mais o aromazinho. Nada de diferença em relação à SUS, né?
nenhuma novidade, né? Porque a gente não prescreve, né? Na verdade, a gente ainda não contemplou isso no rol, né, lá com o Ministério da Saúde. Os locais que prescrevem, a gente vê que alguns colegas conseguem prescrever, porque a instituição é que paga. Então, agora, por exemplo, no Hospital da Mulher, a gente está conseguindo prescrever. Hospital de Guarulhos e AVC prescreve. Tem muitos pacientes nossos com CDIS que recebem tamoxifeno lá. No entanto, a gente vê que é o serviço que acaba pagando, né? Acaba fazendo uma PAC lá e acaba entrando como um pagamento da instituição. E, infelizmente, não entra como um aporte do Ministério da Saúde, né? Mas a atipia também? Porque Na o TIP, CDS está entrando, mas a atipia não, Só né? CDS, CDS, só. não, na TIPIA não. O CDS já, a instituição paga, imagina nas atipias, né? Mas se a gente Você faz no seu consultório privado, Adriana? Atipia? faço, tô com uma colega, assim, colega ginecologista jovem, que eu abri a calculadora de risco para ela entender que a gente vai diminuir o risco porque ela teve uma hiperplasia com atipia. No Entendi. entanto, que o mais importante, ela estava muito sobrepeso, tá? Que o mais importante era ela emagrecer. Tão importante quanto o medicamento, vai, né? Quanto a gente não tem noção de como pode modificar isso. Nossa, essa do álcool foi demais. Não é, Dani? Eu me assustei. A hora que eu me coloquei lá, falei, Jesus amado, Pois é. não é? Bom, eu abri o chat aqui, tem alguns agradecimentos da aula, viu, Adriana? Gente Legal. falando aula maravilhosa, aula top. Né? E o Cal tinha mandado, acho que antes de você apresentar, Cal é nosso professor também, da Ah, ginecologia e obstetrícia, se você falando que ele já tinha escutado falar do Cane legal. Risk. Se você faz isso, você consegue abrir até um clique lá para câncer de ovário, tá? Então é legal também. O que dá mais trabalho no CanRisk é bem legal, é fazer o heredograma. E o heredograma é importante, o que dá mais tempo para a gente preencher. Então, às vezes eu falo para paciente que vai lá no consultório, eu vou te mandar o CanRisk, mas vou fazer depois com calma e te encaminho, né? Porque é um feedback super interessante. É isso mesmo, você usa também, né? Eu tive esse aprendizado, foi num curso de oncogenética que a gente teve a oportunidade de fazer como mastologista para essa análise de risco. E elas adoram receber essa análise. Quando vai lá em porcentagem, a gente está virando americano, né? Quando tem porcentagem, os pacientes Né, conseguem desculpa, entregar melhor, eu acho. eu comecei a fazer isso no consultório já faz mais ou menos um ano já, e assim, elas Sim, adoram sair com o heredograma na mão, com a análise dos riscos, e o Ken Risk, essa coisa de ele explicar direitinho, ele de uma maneira bem simples delas entenderem o risco delas, é fenomenal, é fenomenal. É uma experiência muito legal fazer isso no consultório com os pacientes. sim, eu tenho experimentado isso também. Bom, agora eu tenho que fazer o Frax para calcular o risco de fratura. Eu Pois tenho que é, calcular agora. Daqui a pouco eu vou virar a gente está com muita um lição de contador, casa. galera. São muitas Vamos usar a inteligência calculadoras. artificial para isso, Felipe. Gostei, Cal. É, O Cal, o Cal vai me assessorar nessa parte de inteligência artificial. Gente, mais perguntas. Eu adorei a aula, Adriana. Sou muito sincero. obrigada. Eu vou Não, falar, não, não, não foi conhecia, uma responsa grande, viu? Porque eu não, falei, meu não, Deus, tudo não professor da Unisa, conhecia as meu Deus, calculadoras e adorei. Adorei, várias gostei muito. especialidades. Eu falei, vamos trazer alguma coisa diferente. Que bom. Não, foi muito legal. Eu posso Bom, fazer outra gente, pergunta? Só a última. Anne, você pode Adriana, perguntar o que você quiser. eu quero saber do câncer de próstata do pai. Tá entrando, Adri? Câncer de próstata. Você consegue colocar, Colo- Dani, intrapâncreas, É, próstata do pai, eu acho que não entra, amiga. E são é. adenos, né? Adenocarcinomas. Então, Não, porque O eles. Cal, Tá, você pode me corrigir. Você lembra? Eu acho que não entra. Eu achava que entra pâncreas, viu? Mama, pâncreas, mas a próstata eu acho que não entra. tá. Tô até. Estavam querendo colocar como fator de risco, né, Adri, o câncer de próstata Isso, no pai, né? até se for, né, em idade mais jovem, né, para pensar em BRCA2, né, câncer de Sim. tiroide, mas ele acaba não colocando, não. Tô até vendo aqui, mas acho que não colocava, não, Dan. Vou procurar, vou fazer. É bem legal, é bem fácil da gente poder. Tô com é, medo, mas vou fazer. Vamos Ah, lá. Né, né? Favorete?
Eu também, meu pai já teve próstata também. né? Aqui, brincadeira, gente. Estou abrindo aqui a tela. Mama contralateral, próstata e pancreático. Então, coloca aqui quando você Coloca. confirma Legal. próstata e abre faixa etária, tá? É que próstata, eu não sei como é que é essa parte de teste genético, a gente só sabe do BRCA2, né? Mas É, como é que eles manejam em relação a isso? Mas abre próstata. legal, legal. Muito bom, parabéns, adorei. Eu vou deixar a Dri, aula aí com vocês, por viu? favor. Aí tem os endereços das calculadoras de risco. Brinquem, gente, é bem interessante, viu? Né? Não, achei fantástico. Imagina. Muito obrigada pela oportunidade para vocês, viu? Tati, Anne, Lana, Maíra, meninas da residência, Geraldo, alguma pergunta? Considero o nosso pontapé do Outubro Rosa dado. Tati ia falar alguma coisa? Fala aí, Tati. Não, ia só falar que a aula foi ótima. Eu queria agradecer pela aula. Tati. Adriana, faço minhas as palavras da Tati. Agradeço não só a você, mas a Dani pela indicação e esperamos contar com você em outros Outubros Rosa. É isso. Prazer, viu? Muito obrigada. Obrigada pela Pesso- oportunidade. Pessoal, Imagina. em outubro, a gente ainda tem semana que vem uma aula de mastro, tá? Que vai ser sobre rastreamento, mudanças em rastreamento e tratamento. Quem vai dar é a Vanessa Sanvido, aqui da Unifesp, não sei se a Adriana conhece, é amiga minha de residência, então, enfim. Legal. Dia 21, Ilana vai apresentar um caso de mastologia, que ela já deve estar preparando aí, Nós enfim. estamos fazendo, vamos fazer amanhã, eu e Ilana, É isso. juntas. E dia 28 é a nossa reunião administrativa habitual de todo mês. Para novembro, estou preparando aí, né? Como o outubro é rosa, o novembro é azul, mas não vai ser de próstata, não. Legal. Vai ser novembro roxo da prematuridade. Eu vou trazer um monte de gente aí para falar de prematuridade, neonatologia. Vai ser um mês mais obstétrico. Combinados, pessoal? Tri, mais uma vez, obrigado. Dani, Muito obrigado. obrigada. Gente, boa noite. E, ó, um abraço. Tchau, Iti. Tchau, gente. Beijos. Adri, beijo, love you, obrigada. Boa noite. Beijo, tchau. Tchau, Tchau, boa gente. noite. Boa noite.